Estão conseguindo me ouvir, pessoal, agora? Pronto, pessoal. Me chamo Rubens Abraão, sou representante do GDP. Também nessa disciplina nessa formação está comigo o representante José Wayne e estamos sob a orientação do professor Dr. Glauber Carvalho Nobre. Pessoal, aqui é o sumário, né? O que a gente vai abordar hoje, beleza? São poucos tópicos, é bem simples, né? Nada de tão diferente, né? E anormal. Uma primeira pergunta, né, para a gente poder iniciar essa formação é perguntar para vocês o que é um artigo. Semana passada a gente passou uma pequena atividade falando sobre os tipos de forma de citação, como também a gente pediu para que vocês encontrassem um artigo, projeto de pesquisa, um resumo simples, um resumo expandido da sua linha de pesquisa, né? E nisso vocês conseguiram, né, ver como é um artigo. Vocês conseguiram ler ele? Alguém de vocês se interessou a ler um artigo? Então, uma pergunta. Opa, pode falar. Eu lembro de ter lido meu artigo, que era processamento de imagens. Acho que tinha a ver com alguma coisa de ultrassom, principalmente de imagem na medicina, mas eu não estou lembrado de mais nada. Sinto muito, Abraão. Tranquilo. Então, para vocês, pessoal, o que é um artigo? A gente abordou essa pergunta há formações atrás. Pessoal, um artigo nada mais é, né, que é um trabalho, né, científico, que ele vai discutir, né, métodos, metodologias, processos e resultados, né, a partir de problemáticas que os mesmos encontraram, como também do tipo de pesquisa que o mesmo é. Né? Existem alguns tipos de pesquisa que definem o artigo, que é na parte de metodologia, de como você consegue alcançar resultados. E no artigo científico você apresenta as ideias, né? A partir do método científico, né? Nada por achismo, mas sim comprovando por métodos comprovados pela ciência. Fiquem atentos, né? Porque isso foi falado, né, nas duas formações anteriores, né? Então vamos lá, pessoal. Uma estrutura de um artigo, o que é isso, né? É como o artigo vai se desenvolver, né? E seus tópicos. De primeiro, a gente tem, né, o título do artigo, né? O qual você escolhe, né? Dependendo também da linha de pesquisa, né? E tudo mais. Depois a gente fala, depois se vem os autores e instituição. Muitas das vezes aparece autor e instituição, às vezes, né, apenas autores, né? E nas notas de rodapé aparece a instituição e sua titulação. Se ele é doutor, especialista, aluno de graduação, aluno de especialização. Conseguiram entender? Então, isso depende muito de cada revista, né? Revista, congresso, simpósio. Então, depende bastante. E temos o resumo abstract, né? Ah, Abraão, por que abstract? Porque a maioria, né? Para quem já sabe, né? Abstract é o resumo em inglês. E em todo artigo que se publica, pede o resumo em outra língua, né? Em outro idioma. Então, muitas das vezes é o inglês, né? Obrigatório. Ou, né, deixa em aberto para o pesquisador, que pode colocar em francês, em espanhol, latim, né, romano. Depende aí, né, de cada um e de sua preferência.
E depois disso, né, vem as palavras-chave e as keywords, né? Que muitas das vezes é em inglês, né? Então, palavras-chave em inglês, né? Mas temos um exemplo, né? No Congresso Internacional do IFCE, que ele pede o resumo ou em inglês ou em espanhol, né? Isso, né, na estrutura de um artigo são, né, é a parte, na verdade, pré-textual, né? Antes da escrita, do vamos ver, né? Vamos, que eu posso dizer assim, do que é a pesquisa realmente, né? A partir daí vem-se a introdução de um artigo, né? Onde você vai falar um pouco sobre a temática, o objetivo, né? Vou explicar um pouco mais para frente. Pode falar, Wayne. Eu só queria destacar as palavras-chave, né? Assim, porque às vezes pode ficar uma dúvida, né, do que colocar lá nas palavras-chave, né? Palavras-chave, elas têm que demonstrar características do tema, né, as principais, para a gente conseguir identificar o nosso trabalho com essas palavras. Muito obrigado, Wayne. Depois da introdução, se tem o referencial bibliográfico, né, as referências, os autores que conceituam a base daquela temática, ok? Depois se vem a metodologia, qual foi o método empregado, né, naquele artigo, como ele vai se desenvolver. Resultados e discussões, você vai mostrar os resultados e discutir sobre os mesmos, para depois dar a conclusão ou resultados ou considerações finais, na verdade, né? Quando o projeto não está concluído, mas você fez um artigo que está dando as considerações finais. Então, quando o artigo está ainda em fase de desenvolvimento, você coloca considerações finais, não conclusão, ok? E isso, né, são os elementos textuais, né, do artigo. Abraão, existem os elementos pós-textuais? Com plena certeza. Mas só que eles não aparecem muito, né? Eu vejo assim, né, muito difícil, raramente aparecer em um edital de revista, né? Que são optativos, né, na verdade, que é o glossário, apêndice, anexos e agradecimentos. É muito difícil você ver isso, né? É mais os elementos pré-textuais e textuais, não tem os pós-textuais. Mas os pós-textuais são muito bem vistos, né, em trabalhos de conclusão de curso, mestrado, né, doutorado, em especialização, né, a monografia. Então, ele é muito bem visto nessa parte, mas em artigo é raramente você encontrar isso, né? Mas eu falei só mesmo caso você algum dia submeta e queira fazer algum agradecimento, né? Você tem que olhar o edital, né, ver se ele deixa você adicionar como opcional. Nisso, né, a gente tem que delimitar um tema de um artigo, né? É importante que você faça algumas perguntas que você se põe a pensar e realmente ver se aquela temática é válida, né? O Enio poderia prosseguir? Sim, sim. Pode colocar aí as perguntas. Pronto. Qual é a área do estudo, né? Essas perguntinhas são mais para facilitar na criação no caso do preenchimento e da estrutura do artigo, né? Com essas perguntas, no caso, se você colocar até dentro da própria estrutura, né? Alguns meninos aqui têm até um pouco de experiência com essa tática, né? Que a gente usa na hora de escrever e ajuda bastante, né?
você vai colocando as perguntas, então você meio que vai respondendo elas e ao mesmo tempo o seu artigo vai sendo criado, né, para você fazer do jeito correto. E qual é a área do estudo? É para você não sair muito do foco do que você quer fazer, né? Para você não se perder muito, porque às vezes você começa a escrever, tem um pensamento de um filósofo que falava que não sei o que, aí você vai e começa a falar do filósofo e não para mais e sai do seu tema, já começa a pular para outro. Então é bom a gente delimitar a área de estudo, né? Pode passar aí, Abraão. Qual a problemática? Isso é bastante importante, né? Porque é o que vai dizer o que você quer solucionar, né? O que o seu artigo traz de bom, né, de contribuição para uma determinada coisa, né? Ele vai resolver o quê? Qual o problema, né? Pode. Qual a solução para o problema que eu expus, né? A solução para essa problemática. Quando você pensa numa problemática, automaticamente você tem que já buscar uma resolução para ela, né? Porque senão o artigo não vai fazer sentido. Se eu colocar lá só problemas, colocar, bom, a problemática do artigo é porque a política do Brasil tem muitos corruptos e todos os políticos são corruptos e todos eles roubam. Mas qual é a solução? Ela é viável? Né? A solução poderia prender todo mundo e matar todo mundo, não sei. Mas é uma solução viável? Não, né? Então, o trabalho tem uma relevância, né? No caso, eu já identifiquei qual é a área que eu estou estudando, qual a problemática que eu vou expor, a solução para essa problemática. Isso é relevante para a sociedade, né? A gente tem que se perguntar isso quando a gente vai resolver. A gente sempre vê se o nosso tema é importante. Necessita de recursos financeiros e sim quanto. Isso aí também é interessante. Quando a gente vai montar um artigo que envolva o desenvolvimento de alguma coisa, né, a solução depende de um recurso, então a gente tem que fazer ali meio que uma tabelinha, como se fosse um orçamento, né, o orçamento do projeto e o que vai precisar para esse projeto, mesmo que não seja dinheiro, mas que seja algum equipamento, né, que alguma instituição possa dar. É basicamente isso. Orientador para o artigo, isso aí também é uma coisa que a gente passa quando a gente, não na questão de artigo, mas, quer dizer, eu nunca passei, né, na questão de artigo, porque eu sempre tive orientador, mas às vezes no TCC, né, no fim, a gente pega uma área de estudo que a instituição não tem professores para essa área ou que tenha conhecimento prévio naquilo, né? Então, o orientador, quer dizer, os professores, eles ficam meio assim para aceitar orientar um projeto o qual eles não conseguem orientar de fato, né? Eles vão estar ali só para dar um apoio moral, mas eles não têm conhecimento na área e não querem se arriscar, né? Então, é importante você ver se o teu projeto vai poder ser, vai ter segmento, né? E vai ter um orientador para isso. Exatamente. Abraão ali estava com uma proposta de PIN, né? Foi procurar os professores para ser orientador dele e nenhum professor se dispôs, né? Porque não é específico da área deles. Tem um projeto de pesquisa já feito, né? Se você já tiver, melhor ainda, né? Porque você já fez a proposta e o artigo vai ser o resultado dessa proposta, né? Pronto, Abraão, vou passar a bola para você. Tomar uma aguinha aqui. Pronto, pessoal. Por enquanto a gente vai tomar uma aguinha, eu vou explicando sobre a criação de uma introdução. A introdução é um dos pontos mais importantes, né, da escrita de um artigo. Por quê? Você tem que introduzir com detalhes, né, a temática, né, a ser abordada.
você dá uma pequena introdução sobre a temática e depois diz qual é o objetivo da sua pesquisa. Após eu expor o objetivo da minha pesquisa, eu justifico o porquê dela, né? Abraão, por que o objetivo não fica separado? Porque num artigo não tem uma parte, né? Objetivos, não tem, né? Então, o objetivo fica incluso na introdução. Uma característica de diferente, né? De diferencial do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem um campo exclusivo, né? Para objetivos, o geral e o específico. Mas na criação da introdução você fala, né, sobre o objetivo geral da pesquisa, né? Você justifica a pesquisa, ou o porquê dela, juntamente com o porquê do objetivo, e após justificar, você vai delimitar ela, né? E se tiver alguma hipótese, você já tiver formulado alguma hipótese daquela pesquisa, você adiciona. Caso você não tenha, não é necessário você criar uma hipótese para desenvolver uma introdução. Você apenas não coloca a sua hipótese, né? Como está do lado aí, ela é optativa. E a partir disso, né, você vai definir os termos, né? Que são as maneiras, os processos e os procedimentos, né? Que fica muito na parte de metodologia de um artigo, mas só que você dá uma pequena, né? Você vai definir uns pequenos termos na introdução, né? E também dizer é, como o trabalho está dividido, né? Ao torno dele. Cranium, é com você agora. Então, continuando essa parte da introdução também, parou em algum... Tu já falou todos, né? Os tópicos que tu colocou aqui. Sim, vou até Pronto. passar. Não, pode deixar aí. Nessa parte da introdução, né? Esse primeiro tópico, né? Fica meio confuso porque é introdução à temática. Aí fica meio que... A introdução é o quê? É a introdução, né? É meio assim. Mas assim, a introdução é a parte do artigo que o autor tem que informar o que foi pesquisado, né? É como se fosse uma prévia, né, da pesquisa e que envolve também aquelas perguntinhas, né, que foi colocado anteriormente, né? O porquê de estar fazendo esse trabalho, né? Um pouco lá da justificativa, um pouco do objetivo, né? Um pouco até também da literatura pertinente, né, do artigo. Então a introdução ela é quase como se fosse um resumo, mas ao invés de falar de todo o projeto, você vai dar uma quebrada no gelo, né? Você vai ali embasar um pouquinho, falando, foi pesquisado isso e isso, né? Com base nisso e isso. Aí, no decorrer da estrutura do artigo, é que você vai colocar especificamente quais foram os objetivos, qual foi a justificativa, né? Qual foi o referencial teórico completo, e entre outros. Pode passar, Bruno. Na introdução, né? Tá aí, aquelas perguntinhas que eu falei. É importante você responder algumas perguntas, como também organizar o conteúdo que você irá abordar. O que é o tema? Essas perguntas assim são basicamente eu chamo de pegadinha, porque às vezes elas são muito contraditórias. Às vezes uma pergunta parece muito com a outra, né? O que é o tema? Escrever a temática sendo bem claro e objetivo, né? É meio redundante, né? O porquê de ter escolhido aquele tema, para justificar o seu tema, como também é interessante escrever motivações do trabalho. Também interessante isso também. Faz parte da problemática e justificativa. Para que os objetivos dos artigos
dos artigos, né? Como também falar sobre a relevância do artigo. Ele foi feito, né, para alguma coisa, para evoluir alguma coisa, para melhorar alguma coisa, né? Então, como vai ser feito? Ah, essa é a parte importante. A metodologia, né? É como eu disse, é como se fosse um resumo, né? Fala um pouco também da metodologia que foi feita no decorrer do trabalho, e delimita como foi feita essa metodologia, né? Se foi feita... Eu não vou saber explicar aqui algum método, ter algum exemplo de método, mas o método que você colocou lá na sua metodologia, você vai colocar na introdução também. Só para complementar um pouco, pessoal, né? Aqui na criação da introdução, né, vocês podem ver, né, que o que é o tema, né? É aquela pequena introdução da temática. O porquê, né, já é a justificativa. O para quê são os objetivos, né? E o como é a parte, né, que eu falei anteriormente, é como o método vai ser imposto e definição de alguns termos. No objetivo da pesquisa, né, você tem que mostrar qual é a motivação daquele seu estudo, né, e quais são as informações que deverão ser divulgadas no artigo, né, que é muito importante essa parte. Na metodologia, né, Wênio? Peraí, é porque assim, no objetivo a gente não deve mostrar a motivação, a gente tem que mostrar o que vai ser, o que a gente quer obter de resultado, né? Qual o objetivo? Eu quero, no final desse artigo, eu quero terminar, eu quero fazer um aplicativo, aplicar e obter esse objetivo. Então, não é o que se foi embasado, e sim o que você quer. Pronto, pessoal. Na metodologia, né, você vai basicamente pegar a teoria e sua problemática e vai aplicar os métodos, né, mais convenientes para que você possa alcançar o seu objetivo, né? No artigo você vai simplesmente dizer como você chegou àquele resultado, né? E também você tem que colocar alguns tópicos que é de bastante importância, né? Numa metodologia, na estrutura da metodologia, o artigo tem uma estrutura e a metodologia também tem uma pequena estrutura. Então, o que seria o quê? Qual é o tipo de pesquisa, né? Porque o tipo de pesquisa pode ser uma pesquisa qualitativa. O que seria uma pesquisa qualitativa, Abraão? Seria uma pesquisa, né, onde você coleta vários dados e desses dados você transforma em números e aplica métodos, né, estatísticos para isso, para dizer se foi positivo, negativo, se foi redundante, se foi válido ou não, né? Então tem essa pegada. Como também existe o tipo de pesquisa de campo, que é quando você vai para um local, né, em específico, analisar um fenômeno daquele local e ambiente, né? Muito dessa pesquisa de campo você pode ver em sociólogos e antropólogos. Eles vão muito para pesquisas de campo para ver como aquela sociedade, né, ela vive, né? Como também alguns psicólogos, né, na área da psicologia, faz isso. A amostra, né, é o elemento. O público que você vai pesquisar, né? Qual foi o elemento da pesquisa? Quando foi pesquisado? Como também os instrumentos. O que você utilizou para obter aquele resultado? Né? Você tem que dizer quais foram os passos a passos da coleta de dados até a análise delas. Né? Então você tem que dizer o passo a passo dela.
E o tratamento, né? Qual foi os métodos estatísticos e matemáticos para aquela análise? Como eu falei, isso é muito rotineiro acontecer. Mas, Abraão, por que a metodologia tem que seguir essa pequena estrutura? Para caso, né, de algum outro pesquisador tentar replicar sua pesquisa, ou aprovar ela, ou refutar ela, né? É o que acontece muito, né? No Brasil, eu não sei se acontece muito isso, mas nos Estados Unidos, Japão, China, né? Acontece muito que muitos pesquisadores lançam artigos, né? E esses artigos ou são comprovados ou são refutados, né? Tanto que eles definem, né, um tipo específico de pesquisador, né? Que é o pesquisador experimental. Muitas universidades têm. E para quem já assistiu The Big Bang Theory, né, Big Bang a teoria, vocês vão saber o que eu estou falando, que existe o Leonard, né, que tem aquela pegada de ser um físico experimental, e o Sheldon, né, ser um físico teórico. E também, né, tem os cuidados éticos, né, como a pesquisa foi feita e se relatar, né, por conta que muitas das pesquisas são feitas, né, com humanos, e você tem que dizer quais foram os cuidados éticos, como, por exemplo, a privacidade daquela pessoa foi invadida. Por exemplo, você fez perguntas que não deveria, né? E também existe um protocolo, né, para isso, de cuidados éticos, que muitas vezes você pode se encontrar na plataforma Brasil, né? Uma plataforma pública. Venho, pode ir. Pronto, pessoal. Eu vou, né, falar aqui o porque o microfone do Enio deu problema. A análise dos dados, né? Como os dados devem ser transformados em números, né? E quais são os tipos de análise que se existe? Existe a análise preditiva, né, que você tenta prever o cenário futuro. Isso acontece muito na área da tecnologia quando você utiliza data science, né, que é ciência de dados. Você tenta prever, muitas das vezes, notas, como também a estatística de uma população, né, acontece muitas coisas, né, nessa análise de dados. Então você tenta prever o cenário futuro, como por exemplo a economia. Outra é a análise prescritiva, né, que você verifica as consequências de uma ação tomada. E você analisa aquilo e descreve, né? A análise descritiva que busca basicamente o quê? Você compreender, né, os eventos em seus acontecimentos, passo por passo. Juntamente com a análise, né, diagnóstica, que isso acontece muito na área da psicologia. Na análise diagnóstica, né, você vai colocar um evento, né, vai visar um evento, compreender ele e responder, né, algumas perguntas, como exemplo, quem, quando, onde, como e por quê. Então, para análise diagnóstica, você tem que ter esses requisitos, né? Responder essas perguntas. Também se tem, né, a elaboração dos resultados, né, a elaboração do resultado e considerações finais. No resultado, basicamente, você vai dizer e esclarecer os resultados e dialogar sobre eles, como eu falei. Você tem gráficos, né, tabelas, ou até mesmo, né, de descrições que você utiliza e tenta conversar com o leitor sobre o que você coletou. E nas considerações finais, você retoma as principais ideias do artigo, responde se você resolveu ou não a problemática encontrada, responde se os objetivos foram alcançados, e se foram alcançados, se
caso de hipótese, você mostra se ele é confirmado, né? Se é confirmado o método, se a sua hipótese foi confirmada ou se foi refutada. Claro, né? Como eu falei lá no início, se você tiver uma hipótese, se não tiver, bem tranquilo. E pessoal, né? Obrigado pela atenção de todos, né? Até a próxima formação.